nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Louvado seja o nome de Deus. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Glória. Que bom é poder render a nosso louvor, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, né? Que nós possamos, através dos nossos comportamentos, acima de tudo, né, do nosso coração, mas do nosso comportamento, render a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmão? Aleluia. Vamos dividir aqui, vamos refletir um texto, já estamos com a hora avançada. Um texto que está no livro de João, um texto bastante conhecido. João 21. João 21, 15. João 21, 15. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim. Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo, apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e levará para onde não queiras. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tomemos assento. Pai amado, fala nos nossos corações nessa tarde, através da tua palavra, para que nós possamos, diante dela e através dela, compreender o significado mais amplo que é andar na tua palavra. Pai, fala conosco, fala nos nossos corações através da tua vida. É a oração que eu te faço, mas eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a gente sabe que essa passagem é uma passagem muito rica, né? Eu confesso para vocês que eu tenho me debruçado sobre ela. E é interessante porque a palavra de Deus, a gente já aprendeu que ela não volta vazia. Isso é uma verdade para nós absoluta, né? E que bom que ela tem esse poder de se autotransformar para nos trazer um conteúdo ainda maior a cada vez que nós nos deparamos com ela. Mas veja, no capítulo 21, mais precisamente a partir do versículo 15, nesse texto pequeno que nós lemos, nós percebemos, se nós tomarmos a história de Simão Pedro de maneira mais ampla, o quão nós somos, às vezes, imprudentes diante da palavra de Deus, né? Um pouco atrás, Simão Pedro, ele vai dizer
para Jesus, naquele momento sublime que antecede a sua crucificação, das coisas que ele seria capaz de fazer por ele. É uma passagem que a gente já conhece de cor, né? E não há nenhuma contradição quando eu digo que a gente conhece de cor e digo aqui que a palavra não volta vazia. Não há contradição. Eu costumo brincar com as pessoas e eu tenho levado duas assertivas a cada momento que eu tenho oportunidade de estar me colocando sobre a palavra. A primeira delas, irmãos e irmãs, é que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de autoajuda. Não é um livro de autoajuda. E vão te perguntar, mas irmão, por que isso? Porque mais importante do que você, por exemplo, conhecer a palavra de Deus, é você viver a palavra de Deus. Esse texto nos mostra isso. Quando Simão Pedro diz todas aquelas coisas que ele disse nesse período, e Simão Pedro é muito nós, impulsivo. A Bíblia mostra a trajetória dele para dizer que ele é impulsivo, mas uma pessoa de um coração, e quando ele se converte, quando ele entende a mensagem da palavra de Deus, é no final, assim como foi com o apóstolo Paulo, assim como foi com Jó. E assim, graças a Deus, eu me sinto contemplado pela palavra de Deus. É bom quando você fala a palavra de Deus, porque eu ouvi aqui, me alimentei certa vez de um pastor, eu faço uma confusão com o nome dele, acho que é o Correia, pastor Correia, quando ele disse que muitas vezes nós somos ministrados, porque às vezes a gente fala da palavra de Deus para os outros, e eu vou conversar com os irmãos que a melhor coisa que tem quando eu falo da palavra de Deus é quando ela serve para mim, porque quando você é novo, você vai na igreja e vê o sermão e fala, é para ele. Não, para mim primeiro. Obrigado, Senhor, por poder estar diante da tua palavra. Em outra passagem, Jesus vai dizer a ele que quando ele se converter, ele vai ser útil aos irmãos. Muitas vezes, nós realmente conhecemos a palavra, às vezes a gente já leu a palavra 2, 3 vezes, mais vezes, mas o desafio de viver diante da palavra é uma coisa que faz parte da nossa trajetória para a nossa santificação. É a coisa que nós devemos falar sobre ela todo santo dia, para que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, possa se manifestar em nós e através de nós. Irmãos, não é um fato que vai acontecer porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é uma conduta que vai permear toda a sua caminhada. Por isso Jó diz, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas vejo na face. Muitas vezes a gente vê as pessoas buscando esse relacionamento incondicional, como disse o Aloysio, certa feita, quando eu trouxe uma palavra aqui, e na exortação ele complementou com a incondicionalidade que é viver a palavra de Cristo. É desafiador para cada um de nós como ser humano. Às vezes a gente acha que o ser humano ele é perfeito, claro que não é perfeito. O ser humano de Abraão não era perfeito, o ser humano de Moisés não era perfeito. E quantas vezes aquele povo, na sua trajetória, ele conseguiu uma vitória e já se debruçava em murmurações. E é engraçado, porque Jesus não esqueceu aquele povo, como não esqueceu Simão Pedro. Jesus não se esquece de nós. Jesus é misericordioso. Ele sabe dos nossos defeitos.
mas Ele nos ama como somos. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele nos fez a sua imagem. Aleluia. Quando você se detém sobre a palavra, você consegue entender o valor da misericórdia de Deus quando Ele vê um homem cego. E nós? Nós vemos através do defeito. Nós vemos o cego. Gente, a palavra de Deus ela nos ensina o tempo todo qual é o caminho que nós devemos trilhar. Veja que no 19 diz assim: disse isto, significando que morte havia ele glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: segue-me. Depois dele compreender. Mas olha que profundo. E disse isto, significando com que morte havia de lhe glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue. Muitas vezes, e a todo tempo, Jesus foi talhando ele, foi trabalhando ele, porque ele foi escolhido. Irmãos, é um privilégio, nós fomos escolhidos. Aleluia. Mas nós temos que ter a clareza e a maturidade para aceitar os desígnios que as palavras de Deus causam sobre nós. Nós temos visto, e eu confesso para os irmãos, quem me vê falando da palavra de Deus tem percebido que isso é um sentimento que toma o meu coração. Porque dentre as coisas que me entristecem, uma delas é quando as pessoas são enganadas. Inclusive até dentro da própria igreja. A gente vai trabalhar para que as pessoas se tornem sepulcro caiado. As pessoas estão vivendo em sofrimento. Porque Deus nos disse que nós teríamos muita dificuldade para viver diante da sua palavra. E eu acho que quando a gente fala de Pedro, quando a gente fala de Paulo, quando a gente fala de Jó, eu acho que sintetiza não o que é a palavra, mas o sentimento deles sintetiza o que é viver na presença do Pai. O sentimento. O sentimento. Porque a Bíblia não relata nenhum sofrimento de Simão Pedro, por exemplo, no período que antecedeu sua morte. A Bíblia fala que Jesus, ele foi tomado por grande aflição no momento que antecedeu a sua morte. Mas na hora do fato em si, ele estava firme como uma rocha. Aleluia. A gente tem esse sentimento de humano de que ser feliz é viver rindo, é viver em festa. A nossa vida tem um propósito. Aleluia. Glória a Deus. E a nossa felicidade vem quando nós conseguimos entender esse propósito. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós aqui presente. Eu não sei como você chegou aqui, irmão. Não sei. Mas eu quero que você saiba que Deus tem um plano perfeito de salvação para mim e para cada um de nós aqui presente. Glória. E é isso que nos faz feliz. Nós sabemos que há um plano perfeito feito pelo Pai para cada um de nós. Talvez com essas palavras, depois de tanto sofrimento, já tenha dito, né? Eu desconhecia de ouvir falar. Glória. E Pedro tenha dito: eu não sou digno de ser como meu mestre. Aleluia. E Paulo tenha dito, né? Irmãos, muitas vezes eu estive nesse espaço
E às vezes eu mesmo ficava me perguntando. Já me perguntei, será que eu sou uma pessoa que eventualmente é um pouco animado para essas coisas? E aí, quando eu continuei a trajetória, que está só no começo, eu comecei a perceber que o Espírito Santo ele vai falando no seu coração para dizer assim, ó, você tem alguma coisa para fazer. E sou eu que defino o que você tem para fazer. Glória. Com cada palavra que a gente vai conseguindo amealhar ao longo do caminho. Cada palavra. Cada palavra. Quando Paulo diz combati o bom combate, já terminou tudo. Nós temos uma trajetória. Nós temos um caminho para a gente pavimentar e andar por ele. Deus, ele vai fazer na sua vida se você deixar. Ah, mas você não diz que ele é Deus? É, mas ele vai fazer se você deixar. Ele respeita a sua vontade. Ele respeita cada movimento seu. Ele respeita cada posicionamento seu. Mas Deuteronômio vai dizer o seguinte, 28:10. Sejas visto como um homem santo de Deus. Glória. Visto. Você não vai se autodeclarar. Você não vai se autodeclarar. Lembre-se que quando Satanás fala de Jó, quem começa a falar de Jó, todo animado, é Deus. Viste meu filho Jó? Ele está falando de como Jó é. A minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está dizendo para Paulo. Ele vai estar sempre comigo e contigo. Essa vida na babesca, essa vida de champanhe, de foto, de redes sociais, é uma vida de falsidade também. Uma vida de verdade com Cristo, ela exige de nós muito sacrifício, muita vontade. E acima de tudo, que nós temos um objetivo concreto de viver com Ele. Porque isso é uma decisão. É uma decisão. Nós, dentro da igreja, somos ser honestos com as pessoas. Se você está procurando, vai procurar uma vida ajuda. Mas se você quiser viver uma vida verdadeira com Cristo, saiba que o que Ele vai te proporcionar é vida eterna, fora desse mundo. Aleluia. Nesse mundo não tem salvação. Glória. Nesse mundo não há salvação. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Vamos estar em pé em nome de Jesus. Nós já vamos orar para nós terminarmos de louvar o hino. Nós vamos orar para terminar em nome de Jesus. Chegou a boca não, e tu
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Senhor, porque o Senhor não mudou. A canção e a tua palavra diz que ainda antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Miserável homem que sou, quem me livrará ao corpo desta morte? O Senhor conhece tudo ao nosso respeito. O Senhor sabe de todas as nossas vontades, todos os nossos querer. E nós, nesta tarde, Senhor, nos colocamos aqui diante do Senhor, a fim de que o Senhor venha nos moldar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pai, nesta tarde nós queremos agradecer pela palavra ministrada nos nossos corações. Queremos te agradecer e te apresentar o nosso inspetor-geral, o inspetor Ricardo, bem como todo o seu staff, todos os inspetores regionais, os inspetores, os subs, os líderes, cada guarda municipal, meu Senhor, vai visitando, vai cuidando, vai guardando. Senhor, nós queremos te apresentar também os administrativos, os contratados, as pessoas que aqui trabalham de empresas contratadas. Nós queremos te apresentar, meu Senhor, ó Deus, o nosso plano de carreira, o nosso tipo de alimentação. Queremos te apresentar, meu Senhor, ó Deus, o nosso secretário de ordem pública, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Meu Senhor, nós queremos te apresentar esta nação chamada Brasil, neste momento que antecede, ó Deus, as eleições para presidente da República. Senhor, faz a tua vontade, o teu querer nesse momento, Pai, que nada nem ninguém se impedir do teu fluir. Pai, nós queremos te apresentar os enfermos da tua casa. Queremos mais uma vez rogar pela saúde da tua filha Geisa, ó Deus, da tua filha Monique, e outras mais, e outros mais, que se encontram enfermos. Deus, com a tua palavra diz que és o Deus de perto, bem como o Deus de longe, pronto a visitar, a curar, a transformar vidas para a glorificação do teu nome, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos aqui a grata surpresa do nosso irmão pastor Valdo. Ele vai estar impetrando a bênção apostólica no final. Eu queria saber se é alguém aqui visitando pela primeira vez. Tem alguém visitando pela primeira vez? Nosso amigo inspetor regional Romão. Vem aqui, Romão, por favor, em nome de Jesus. O Romão, né, nosso amigo aqui desde muito tempo. Romão, olha só, nós somos da União dos Evangélicos da Guarda Municipal e todos que vêm aqui pela primeira vez, nós passamos esse exemplo aqui, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Toda vez que vier aqui no BG, se quiser nos abençoar com a sua presença, será bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Como é que nós vamos dizer com o Romão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dizer, agora com a gente, nós amamos você, Jesus. Amém. Amém? Amém. Inspetor, subinspetor Valdo, impetrando a bênção. Pastor Pedro, quer falar alguma coisa? Não, vem aqui, Valdo, por favor. Não, tem que ser ali na tribuna. Isso. Na tribuna. Páscoas sejam multiplicadas. Amém. Que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, as doces e divinas consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós que, sinceramente, aguardamos a volta do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam Amém. Glória